Olá, no programa de hoje vamos falar sobre o blog Narrativas Compartilhadas com o professor mestre Roberto Samuel Sanches e sua trajetória até o dia de hoje. Eu sou Fernando Negrão Duarte e este é o Niso Comunidade. O blog Narrativas Compartilhadas é um projeto de entrevistas do professor Roberto Samuel Sanches, que teve início em meados dos anos 80, para uma dissertação de mestrado na USP sobre teatro na escola. E hoje ele coloca esse projeto dentro da Universidade de Sorocaba, resgatando histórias de personalidades, professores, alunos e ex-alunos que construíram a nossa instituição. Professor Roberto, muito obrigado pela sua companhia. Nós já tivemos a oportunidade de participar como entrevistado. Falei que era mais fácil ser entrevistador do que ser entrevistado. Mas então agora eu vou virar o jogo, tá? Eu gostaria que o senhor contasse para a gente, lembrando só que o professor Roberto Samuel Sanches, durante muitos anos, foi professor da Uniso, ele vai contar esses detalhes. Chegou a diretor do Centro de Comunicação da Universidade de Sorocaba, depois foi pró-reitor acadêmico da Uniso. Então, eu gostaria que o senhor falasse, mas lá atrás, quando é que surgiu, eu sei que não foi a primeira opção de vida, como é que surgiu o magistério para o senhor? Isso daí... Bom, Fernando, muito obrigado pelo seu convite, é um prazer enorme estar aqui, né? Você é uma pessoa muito querida e temos uma história de proximidade aqui dentro que é muito valiosa. Você realmente é uma pessoa especialíssima para todos nós. Bom, eu acho que isso tudo remonta desde lá o tempo em que eu já morava no Rio da Penha. Bom, eu nasci em 1948, portanto, há 72 anos. Tive uma infância maravilhosa, nasci no Rio da Penha, esquina da Arthur Gomes. Bem na frente tinha já o Ludovico Prohaska, onde hoje é a Quitanda e Queda, parece, se não me engano. E ali ele era um pintor e eu já achava que ele era uma figura diferente. E eu vez ou outra ia lá para verificar o que tinha lá de pinturas novas que ele fazia. E a minha infância foi muito boa ali, né? Meus pais, pessoas muito humildes, ali já estavam até numa situação um pouquinho melhor. Nós tínhamos uma quitanda e morávamos no fundo, uma casa pequena. Já estávamos ali como eu e já mais 4 irmãos, né? 5 pessoas, mais 7 pessoas, uma casa pequena, mas um banheiro só, mas parece que nada disso incomodava, parece que a gente fazia tudo muito bem. A minha mãe trabalhava bastante, meu pai às vezes trazia um caminhão de frutas, né? Principalmente banana. Eu lembro que ela cortava, tirava das pencas, do cacho, né? As pencas, e a vizinhança muito carinhosa, a gente tinha uma boa relação. E meu pai tinha já antes uma caminhonete, depois passou para um caminhão, e tinha um comércio de frutas, né? Ele distribuía principalmente laranja, né, na cidade, também legumes, e buscava em São Paulo, no Mercado da Cantareira. E eu já, desde pequeno, comecei a auxiliar nesse processo todo, né? Eu lembro que eu já ia com ele, às vezes, fazer a colheita de frutas, e depois eu passei a ser também um colhedor, né? Eu ia para auxiliar a colher laranja, né, em Bebedouro, Limeira. Nós colhíamos um caminhão inteiro de laranja para depois chegar aqui em Sorocaba e beneficiar, né, lavar e colocar nas caixas. E depois havia o período em que eu ajudava a colher uvas em Jundiaí, que era uma delícia, aquele aroma das frutas, né? Depois tinha um período que nós aqui na região de Sorocaba colhíamos abacate, encaixotávamos, levávamos para São Paulo, no Mercado da Cantareira, que não tinha CEAGESP naquela época, né? E então eu ficava nesse envolvimento sempre com as frutas.
Tinha um período de colhíamos mexerica, né? Aqui na região de Sorocaba. E ele tinha freguesia, teve durante 25 anos uma freguesia em toda a região de Sorocaba, né? Principalmente a feira. Então eu tinha já uma relação direta com a feira, principalmente as que se realizam domingo ali na Santa Maria. Até hoje faço questão de ir aos domingos nessa feira. Então, foi uma infância muito boa, né? Isso dava onde, Roberto? Na verdade, eu comecei a estudar no Padilha quando eu mudei para o quarteirão de baixo. Com 6 anos, eu mudei para a esquina de baixo, vizinho da esquina, na frente de onde hoje é o Ipanema Hotel. E aí, no ano seguinte, ainda com 6 anos, eu lembro que eu entrei no Jardim de Infância, minha irmã me levou até lá, me deixou dentro da escola, eu fiquei de mão dada com o menininho, e de repente eu olhei para ele, olhei para o contexto todo, virei e falei assim, espera um pouquinho só que eu já volto. Saí correndo, disparado, e fui embora até em casa. Aí eu cheguei à minha mãe e falei que não queria ir para a escola. E aí minha mãe respeitou, falou, tá bem, então ano que vem você vai no primeiro ano. Aí quando cheguei no primeiro ano, me apaixonei já por escola, como sou apaixonado até hoje. E aí então as coisas fluíram muito bem. Primeiro ano foi Dona Dirce Padilha, segundo ano Dona Calisa, que morava um pouquinho para baixo, Dona Benilde, que chamava de caminho de Calisa. A Dona Benilde comprava, e nós ali tínhamos um armazém, um bar, Gato Preto, que chamava, minha mãe fazia sorvete, muito, muito bom, por sinal. E ali eu saía entregar também as compras ali na vizinhança. Eu lembro que eu mesmo levava 2 garrafas de leite para a Dona Benilde e ela me esperava todo dia com canjica ou então queijo fresco com goiabada. Era impressionante, todo dia tinha alguma coisinha. E ela foi mim. sua professora? E ela foi minha professora de segundo ano. Terceiro ano foi a Gabi, que tinha as 2 filhas gêmeas, Lígia e Lívia, que depois fui me encontrar, uma delas dando aula no Getúlio. E no 4º ano, Dona Olívia Catuso, que morava no 7 de Setembro. Daí, naquela época, nós tínhamos que fazer a preparação, né, um curso preparatório para o ginásio, e normalmente demorava 1 ano. Né? E aí eu comecei a fazer à noite essa preparação ali no próprio Padilha, e eu lembro que um dia eu fugi de casa, eu fugi, em vez de ir para a sala de aula, né? Imagina a idade que eu tinha, né? 11, 12 anos. 10 anos. 10 né? anos. Aí eu lembro que, em vez de ir para a aula, eu desci escondido e fui até a Ação Católica, porque estava passando lá o Plúfito Fantasminha. E era o Osório de Moraes que estava envolvido, tinha Teres Rose. E aí eu lembro que eu fui assistir, fiquei teatro, uma peça teatral, foi a primeira peça que eu realmente assisti na minha vida. E na hora que eu estava voltando para casa, né, tudo escondido, com medo, eu encontrei minha irmã com o namorado. E a minha irmã não podia namorar, né? Bom, então daí empatou. a gente já fez um acordo, né? Olha, você não conta, eu também não conto. Então foi a primeira ida ao teatro. Que é uma paixão sua, né? Uma paixão. Ele vai te contar daqui a pouco. Com certeza. E ali, né, a infância foi belíssima. Na frente de casa, onde hoje é Ipanema Hotel, havia mais 2 ou 3 casas antigas e um quintal gigantesco que saía na Rua Professor Toledo. E acho que a gente fez algum acordo com o proprietário para nós brincarmos lá dentro. Então, nós criamos aquilo que seria o Clube do Bolinha dentro da casa, aquela casa antiga, toda abandonada. Então, fazíamos reuniões ali, brincávamos, acendíamos vela, fazíamos uma dança como se fossem índios, e era uma delícia. E, no fundo, né, tínhamos, acho que livre, uns 600 metros quadrados, né? Tinha uma jabuticabeira na casa vizinha, maravilhosa, em que a vizinha fez um acordo conosco, metade para vocês, metade para mim. E normalmente havia esse respeito. Uma outra vizinha tinha os mamoeiros, então já entrava no acordo conosco. Olha, sempre que tiver mamão maduro, vocês apanham, deixam metade para mim, metade para vocês. E a vizinhança toda. Até eu me lembro que no fundo, né, por cima de uns barracões, chegava também numa outra mangueira. E nessa mangueira daí, às vezes nós íamos lá, né, sentávamos em cima do telhado e ficávamos chupando as mangas que estavam na parte alta. E eu lembro que eu olhava, às vezes, a família que estava reunida lá embaixo da mangueira era do Fábio Luz, um grande pianista. Sim.
Depois fui descobrir. E tinha essas duas grandes mangueiras lá, também dentro do espaço, goiabeira, e nós dividimos esse terreno entre nós, né? Um acordo entre nós, e cada um daí plantava uma verdura. Então eu lembro que eu plantava salsinha, cebolinha, couve e almeirão. E os outros, cada um plantava uma coisa. Aí, no final de semana, nós pegamos uma caixa de maçã, uma roda de patinete, e nós punhamos a verdura ali. Às vezes, meu pai, observando que nós estávamos fazendo uma coisa séria, nos dava de presente uma caixa de chuchu ou de pepino, e nós sabíamos vender na vizinhança. Final de semana, todos nós tínhamos dinheiro. Ninguém precisava pedir dinheiro para pai e mãe. Íamos para matinê no Caracante, ou então íamos comer pizza. Enfim, nós não pedíamos dinheiro para os pais, todos nós. Era uma coisa muito legal. Na área da educação, aí você terminou o ginásio no Padilha? Isso, eu terminei no Padilha. Como eu daí logo que eu termino, então tinha 7, 8, 9, 10, para 11 anos mais ou menos, eu entrei no Anchieta, Colégio Anchieta, que era particular. Isso. E por quê? Porque eu já estava ajudando meu pai, né? Então eu trabalhava durante o dia, porque eu já ia para São Paulo, eu já ajudava no controle mesmo das vendas, eu fazia o controle, anotava tudo direitinho, e ele confiava plenamente em mim, e isso era muito importante, eu me sentia muito bem. E aí, então, durante os 4 anos, eu já estava trabalhando com ele, tá? Então, dentro de todo esse esquema daí, quando eu termino o ginásio, meu irmão já fazia também agrimensura no Liceu Pedro II, e aí eu fui fazer agrimensura, né? Também ali no centro, na Brigadeiro Tobias. Isso, na Brigadeiro Tobias. Então, virei topógrafo. Só que durante o curso, na verdade, meu primeiro emprego, porque começou uma concorrência desonesta, e meu pai começou a perder dinheiro. Na quitanda? Não, no comércio em geral, tá. Principalmente de frutas, porque tinha uma pessoa que comprava nessa mesma região, meu pai, não pagava e vinha aqui e vendia bem mais barato do que a nossa compra e para tentar pegar a nossa freguesia. E foi conseguido, e as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, nós sabíamos, mas e aí? E aí chegou uma hora, eu mesmo falei, meu pai, vamos parar, né? Nós vamos arranjar emprego, eu e meu irmão, que estava comigo, que trabalhava junto, né? E o senhor já está na hora. Ah, não, então eu falei, vai parar sim. Daí eu arranjei um emprego, logo nos dias seguintes, na Esteca, na construtora Esteca. Um professor meu trabalhava lá dentro, eu cheguei para ele durante a noite, né? Falei, João, eu estou precisando de emprego. Como você vai parar? Vou parar, meu pai vai parar, então eu preciso de emprego. Aí no dia seguinte já ele mandou me chamar, comecei a trabalhar na Esteca. E aí, 48 dias depois, eu fui para uma entrevista na Prefeitura de Votorantim, porque iam começar a fazer o levantamento cadastral de cidade para o pagamento dos impostos. E então, eu fui para lá, entrei numa equipe, acho que nós estávamos umas 20 pessoas, porque nós entrávamos em todas as casas, medíamos, fazíamos a planta, né, e o cálculo. Isso você tem quantos anos? Olha, na verdade, eu tinha acabado de completar 18 anos, né? Porque eu lembro que com 17 eu passei na Sorocabana e numa outra empresa grande, uma consultora em São Paulo. Eu participei da entrevista, passei, mas daí não pude entrar porque eu tinha 17 anos. Daí isso aconteceu logo depois. Então, 18 anos, eu já entrei na prefeitura, fiz esse trabalho, né? Fizemos todo esse trabalho. Quando terminou o trabalho, dispensaram a maior parte da turma e me deixaram como chefe de setor. Só que eu tinha cara de criança, né? Então, eu já tinha 19 anos, já era chefe de seção na prefeitura. E aí, mas tudo bem, eu desempenhava tudo que eu podia fazer, né? Eu tinha um envolvimento muito grande. Só que, como eu terminei o curso de agrimensura, eu queria fazer arquitetura e não tinha em Sorocaba arquitetura. Eu teria que ir para São Paulo. E apesar de ganhar um salário muito bom na prefeitura, para a minha idade, eu não teria como ir, né? Ia fazer meu pai pagar para mim uma faculdade, coisa no gênero,
não daria. Então eu falei assim, não, eu fico por aqui mesmo, e eu aguardo para ver o que eu vou fazer. Mas eu não queria ficar parado. E aí eu fui fazer um curso, e pensei em fazer um curso de desenho arquitetônico, falaram para mim que o curso não estava bom, eu fiquei desarmado, era o último dia de inscrição, parei na frente do Sorocaba Clube e um colega meu passou por ali da infância e perguntou o que estava fazendo. Eu falei, estou na dúvida, e agora? Eu queria estudar. Ele falou, por que você não vai conosco lá no Estadão fazer magistério? E aí que eu falei, professor de criança? Ele falou, nossa, eu nunca pensei nisso, né? E daí ele falou assim, poxa, é tão legal nos cursos e tal. E aí o Estadão tinha um uniforme vermelho, uma blusa vermelha, vermelho sangue, que eu achava lindo, a calça um azul marinho e tal. Eu falei, nossa, vestia aquele uniforme, mas um homem na época usar blusa vermelha jamais, né? E aí eu achava incrível que a escola era para frente, né? E aí foi que eu acabei indo para a USE, entrei já direto no segundo ano, porque eu fiz um exame, passei, e daí eu fui embora, fiz um outro exame daí para transferir para o Estadão. O Estadão era realmente a melhor escola de Sorocaba, era o Estadão e Getúlio já disputando, muito difícil de entrar, mas eu fiz a prova e passei, daí me transferi para o Estadão. Magistério. Aí, feliz, fui fazer o magistério no Estadão, e aí quando eu terminei o curso, né, eu falei, agora eu quero dar aula, porque quando eu estava dando aula, quando estava na USE no fazendo, né, o segundo ano já, eu fui dar a primeira vez uma aula experimental, né, na aula de didática. E eu lembro que era sobre os minérios do estado de São Paulo. E eu fiz aquela exposição, né, enorme, as crianças, terceiro ano, daí todos os meus colegas em pé em volta, o professor no fundo, e aí eu comecei a dar a aula todo empolgado e de repente eu vi aquelas crianças, aquela alegria, né, aquela espontaneidade e tal, e eu senti um arrepio que veio de baixo, subiu, foi para o cabelo, desceu, deu uma impressão que subiu, deu um estralo até, sabe? Aí eu falei, é isso aqui que eu vou fazer. O resto da minha vida. Pois aconteceu no ano seguinte, de novo, no Estadão, quando eu estava dando aula de novo, no terceiro ano experimental, eu arrepiei de novo. Aí eu tinha certeza. Aí eu pedi demissão, né, da prefeitura, o pessoal achou que eu estava louco, porque eu ia embora para ganhar menos de 1/3 do meu salário, e eu consegui, e naquele período não tinha aulas por aqui. Eu fui conseguir aulas em Cananéia. E aí foi, inclusive, vários amigos meus pediram demissão de emprego e nós fomos para lá porque considerávamos que lá todos nós íamos pegar aula. E, infelizmente, só eu peguei aula. O resto voltou, nós voltamos de ônibus, e o pessoal chorando, porque sem emprego, né? E aí que eu fui para lá. Estamos falando que ano isso, Roberto? Isso foi em 1969. Então, faz exatamente 50 anos. Não, 51, né? 51 anos. Então, faz 51 anos que acabei... E lá em Cananéia você teve uma experiência ímpar, porque você dava aula para as crianças e sobrevivia literalmente dentro da escola. Na verdade, Sorocaba até Cananéia, a estrada ainda era de terra, né? Ia aqui por Piedade. Demorava quanto tempo para chegar? 7 horas de viagem. Às vezes tinha enchente ali na região, e o ônibus passava dentro da água, parecia um barquinho. E aí nós chegamos em Cananéia, aí eu ficava num hotelzinho lá, aguardando daí uma carona, né, uma condução para descer para Ariri, perto lá da Ilha do Cardoso. E isso às vezes chegava a levar 3 dias, porque não aparecia ninguém. Porque havia uma embarcação da Sorocabana que descia até o Paranaguá. Uma embarcação muito boa, porém ela passava, acho que era uma vez por mês só. E aí eu tinha que depender de carona. E às vezes essa carona podia levar 12 horas, e se fosse aquilo que a gente chamava voadeira, né, que era motor bem mais rápido, era umas 3 horas e meia, 3 horas e meia.
E ali a gente tomava chuva, às vezes de madrugada, e estava tudo bem, a gente fazia tudo na boa, sem reclamar. Aí eu chegava no Ariri, tinha que dormir no Ariri, normalmente eu dormia no chão da escola, né? Porque quando eu chegava, às vezes não tinha gente na escola, uma escola antiga, do tempo de Washington Luiz, construiu aquela escola grande e bem maior do que o necessário para o lugar, né? Que era um lugarejo, pouca gente, pescadores que moravam por ali, alguns caiçaras. Aí no dia seguinte, um caiçara ia comigo no canoa remo, eu remando com ele, porque eu levava o mantimento de Sorocaba para lá, num saco branco de farinha, normalmente punha todo o mantimento. Aí eu carregava, eu ia do Ariri até Barranco Alto, era 1 hora remando. Aí eu chegava em Barranco Alto, daí tinha 2 horas a pé no meio da Mata Atlântica. E esse percurso da Mata Atlântica era em cima de pinguelas, porque seriam troncos que se colocavam um na frente do outro e tiravam a casca de cima, porque era muito barro, muita chuva. Eu acho que choveu 70% do ano naquela região. Então, para poder caminhar com bota de cano alto, de borracha, não só por causa de cobra e também por causa da umidade, ia equilibrando em cima dessa pinguela, ia caminhando. E a gente aprendia tudo isso, né? E encontrava cobras, normalmente 2, 3 no caminho, principalmente se chovia um pouco. E começava a fazer sol, elas vinham para o caminho para tomar sol, né? E ali a gente ia, se estivesse chovendo, tempestade, sol, depois que fosse, e o saco de mantimento nas costas para... E caminhando. O duro foi uma vez que eu tive que carregar uma lata de querosene, porque eu chegava na escola, era vela ou lampião a querosene. E eu precisava do querosene. Então, eu peguei encananei a lata de querosene, aquela lata grande, acho que deve dar o quê? 18 litros. Mais ou menos 18 litros. E aí, aquilo peso, né, na costa, e logicamente, conforme eu andava, a lata balançava um pouco. Aí chegou no momento que furou. Aí imagine, aquilo vazando e entrando na bota, e a bota cheia de querosene, e eu tinha que ir, e eu tinha caminhado, não tinha como escapar. Quanto tempo você viveu essa aventura? Eu fiquei 1 ano lá. Daí, mas também que o Fernando chegava, era um quadrado, como se fosse um campo de futebol, né, do lado de um riacho. A casa mais próxima estava, acho que uns 4 quilômetros de distância, e ao lado aquele riacho, aquela água límpida que dava para pegar no copo e tomar na mesma hora, que era pedrinhas embaixo, muito peixe, né? Principalmente a lambari, né? E ali, né, eu fui ter o contato com as crianças, eu dava aula para primeiro, segundo e terceiro anos, que na verdade as crianças do terceiro ano ainda não estavam alfabetizadas, né? E aí eu morava ali, na verdade a minha cama era uma placa assim de madeira, né? Um suporte de madeira, e em cima tinha uma esteira de taboa, né? E ali eu dormia ali, e em cima uma prateleirinha, e ao lado daí o fogão, a lenha, né? Um pouquinho mais ao lado, era uma divisão só com uma cortina, e daí junto já a sala de aula. E aí eu ficava ali o mês inteiro. Na primeira vez eu fiquei 2 meses, para depois ir para a cidade, que era muito longe, né? Então ali eu fazia o meu arroz, feijão, pescava 12 piavinhas, que eles chamavam de piava lá, em Lambari, 12, né? Pescava na hora do almoço. Eu já tinha posto feijão para cozinhar, né? Pela manhã, ficava bem cozinhando devagarzinho. Aí eu terminava a aula, eu ia fritar os 12 peixinhos, era arroz, feijão, o peixinho e a farinha de mandioca, que era o sustento básico deles, a farinha de mandioca, né? E as crianças vinham e era realmente assim um momento assim para mim muito importante, né? Eu levei material que minha irmã tinha sido professora, então eu peguei as fichas do Caminho Suave, e aí conforme ia dando o A, o B, ia pondo na lousa. E eu lembro de uma situação muito interessante, que quando eu cheguei na letra Q, né, do alfabeto, as crianças não entendiam, né? Eu falava, Q é de queijo, né? E eu mostrava e tal.
E aí eu não tinha, e aí eu percebi que estava difícil e eu falei assim, bom, vou passar para outro conteúdo. Daí passei para, acho que para história, geografia, comecei assim outras coisas. E aí eu pensei comigo, nossa, interessante, eu não conhecia ainda a metodologia do Paulo Freire. Mas aí eu peguei e falei assim, poxa, eu vou para casa, né, daqui uns dias, eu preciso ir até Sorocaba, eu vou comprar um queijo lá e trazer o queijo para mostrar para eles, né? Porque eu percebi que eu falava em galinha, tudo bem, eles conheciam que era galinha. Falava em vaca, eles não conheciam vaca. Eu falava o leite da vaca, eles não sabiam direito que leite de vaca, porque eles só conheciam o leite em pó que eu levava, tá? Eu pegava na escola, em Cananéia, levava na costa, chegava lá, eu batia todo dia durante a aula, era um leite difícil de diluir, eu ficava batendo, dando aula e batendo leite para eles, porque na hora do intervalo tinha que ter o leite deles. E aí eu ia percebendo a dureza. Eles tinham que tomar aquele leite porque, às vezes, a comida deles era apenas a farinha de mandioca, alguma banana e algum peixinho. Eles não tinham outra coisa para comer, né? Isso é uma história, assim, outro contexto para contar, mais demorado, mas é muito difícil porque eles matavam, por exemplo, tatu, tatê, tupaca do mato, tá? Tinha que fazer armar tudo para pegar, porque eles não tinham o que comer. E aí você vai dizer assim, ah, mas preguiça deles. Não é preguiça, porque eu levei sementes de horta, né, para fazer horta, e distribuí para todos eles. E eu plantei também, né, e fiz a minha horta. E, de repente, fui perceber que o excesso de chuva apodrecia tudo e não dava para consumir aquilo. E teve um dia uma senhorinha, uma velhinha, que veio e me pediu emprestado. Ela chegou e falou assim para mim, ela tinha mais de 80 anos já, uma belezinha, bem magrinha, né, desdentada, chegou para mim e falou assim, professor, o senhor não quer fazer uma coisa, entrar num acordo comigo? Nós vamos fazer assim, eu planto e nós dividimos a produção. Eu falei, do quê? Do feijão. O senhor doa para mim, doa não, o senhor me passa meio quilo de feijão. Não sei se ela pediu meio quilo de feijão, 1 quilo, mas eu lembro que ela falou, o senhor me passa, aí eu planto, aí a produção que der, metade é minha, metade do senhor. Aquilo doeu meu coração, né? Eu lembro que daí eu dei o dobro, né? Falei, ó, leve, plante, mas é da senhora. Por quê? Porque eles tinham que cortar as árvores daquele espaço que eles iam plantar e com só machado, tal. Eles não tinham como nem tirar as raízes. E eles plantavam daí naquele espaço entre as raízes. E aí, depois que passou o tempo, ela chegou até em casa e trouxe 1 quilo de feijão. E falou para mim, professor, olha, infelizmente, né, só deu 1 quilo de feijão. Por quê? Por causa da chuva, a umidade. As condições climáticas eram outras. Ela colheu 1 quilo de feijão. Eu falei, não, mas esse quilo de feijão é da senhora. Não, professor, metade do senhor. Eu falei, não, é seu, maior que dó. Então, acho que foi isso mesmo. Ela plantou 1 quilo e colheu 1 quilo. Entende? Então, é muito, muito difícil, né? Bom, enfim, eu fiquei lá 1 ano. Tem muitas histórias de lá para contar, são coisas belíssimas, sabe? Um carinho enorme da população me valorizando muito. E aí, e só para você saber, acabei de receber pelo Facebook, achei lindo isso agora, faz uns dias, uma ex-aluna de lá, né, pelo Facebook, falou, ai, professor, que delícia saber disso do senhor. Eu sou uma ex-aluna sua, lá de 1969, lá do Varadouro, estou morando no Ariri, e eu tenho 6 filhos e 3 deles são professores. E aí nós já vamos marcar um encontro, né, em Cananéia. Né, eu quero... Roberto, nós estamos aí para um intervalo e aí a gente já vai ter que contar uma outra história. É mais rápido. Entendeu? Como é que foi que você chegou até a universidade, saindo de lá, um percurso aí que você fez até chegar ao magistério nível superior e depois das narrativas, né, que você está produzindo agora. Então a gente vai para o intervalo e volta já já. Não saia daí.
A Câmara Municipal de Sorocaba aperfeiçoa seus meios de comunicação com a sociedade, ampliando a transparência e dando visibilidade aos trabalhos realizados pelo Legislativo da cidade de Sorocaba. No Facebook, a comunicação das matérias ficou mais leve e direta, facilitando o acesso e a rápida compreensão dos temas discutidos. Hoje temos transmissão ao vivo através de lives, enfocando atividades internas e externas dos parlamentares. No Face você também encontra eventos para audiências públicas, campanhas e fotos exclusivas da cidade. No Instagram você pode acompanhar campanhas, a atividade dos servidores e enfoque diferenciado no IGTV e nos stories do Insta. Nossa audiência só aumenta e hoje os trabalhos da Câmara são acompanhados pela TV Câmara e pela Rádio Câmara em todo o mundo. No Face alcançamos mais de 10 mil seguidores. No Insta, triplicamos os seguidores, que chegam a mais de 1.500. Além destas ferramentas, você pode mandar o seu alô, crítica ou sugestão para o nosso WhatsApp. E pelo Twitter, você acompanha instantaneamente notícias e dicas quentinhas, 24 horas por dia. Câmara Municipal de Sorocaba, com você em todo lugar e nas mais diversas plataformas de comunicação. Compartilhe essa ideia, compartilhe cidadania. Estamos de volta com o Niso Comunidade. Estamos conversando com o professor Roberto Samuel Sanches e nesse bloco ele vai falar um pouco sobre a trajetória dele no magistério até chegar à Universidade de Sorocaba e aí com o projeto de narrativas compartilhadas que já é um sucesso, que ele está na internet, está com blog, está com vídeo, enfim, a gente vai falar sobre esse assunto agora. Professor Roberto, daí dessa trajetória linda e maravilhosa lá em Cananéia, como é que foi, de repente, ir para o magistério no nível superior? Então, vamos pular aí um trecho enorme da sua história. Vou dar falar rapidinho, né? Porque de Cananéia, em Cananéia eu constatei que realmente era a minha profissão. Daí eu resolvi fazer letras, né? Fiz a inscrição aqui na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba, na época. E logo que eu entrei, já também fui convidado para ser o secretário do Centro de Estudos Modernos, na época, que era uma escola de Madureza. E durante os 3 anos de curso, eu fiquei nessa escola, né, dando aulas de literatura, e era legal que os meus alunos eram todos mais velhos do que eu. Então, era uma delícia as aulas, porque eu aprendia muito com eles, né? Daí, terminando o curso, eu fui embora para Santo André, porque aqui também não tinha aulas, é muito difícil conseguir aulas, assim, logo que saía da faculdade. E como eu fiquei 3 anos trabalhando numa escola particular, eu não trabalhei no Estado, então não tinha pontuação. Então eu era o último de todos os meus colegas de classe, porque eles já estavam dando algumas aulas. E assim, novamente, um grupo de amigos, né? Dentre eles, até o marido da Sônia Schebel estava no meio da turma, né? Que nós fomos para a região de São Paulo, a região do ABC, né? Para buscar aulas. Então eu fui para Santo André. Em Santo André eu participei daí da atribuição de aulas e consegui pegar aulas naquela época do primário em Ribeirão Pires. E aí, no mesmo momento ali, eu conheci uma moça, foi muito carinhosa comigo, me levou até Ribeirão Pires para conhecer a minha escola, saiu comigo lá para trazer material para montar a sala, porque a sala não estava montada, lousa, carteiras, e já ela me levou para o banco para abrir conta e me levou de volta até Santo André porque eu achava que era ali que eu precisaria morar, e aí ela já me colocou numa pensão, né? E aí nos dias seguintes eu fui pegar aulas em Mauá, também daí dando aula de 5ª a 8ª,
E comecei a fazer a faculdade em São Caetano, um bacharelado em São Caetano, de letras, uma especialização em francês em São Caetano, e fui fazer uma outra especialização na PUC de São Paulo. Então, Mas aqui na Faculdade de Filosofia você fez o quê? Letras também? Letras. Letras. Letras, português, francês. Aí você fez... Só que era licenciatura, lá eu fui Ok. fazer bacharelado. Ah, bacharelado, ok. Então, esse ano ficou uma loucura, porque eu saía de casa às 6 horas da manhã, voltava quase meia-noite, e meu horário fechou. Incrível o encaixe que foi dando. Porque, na verdade, eu morava em Santo André, dava aula em Ribeirão Pires, dava aula em Mauá, fazia 2 cursos em São Caetano, outro na PUC de São Paulo, e no domingo precisava ir para Sorocaba, e nada disso com carro. Era ônibus, a pé, trem, entendeu? E dava certinho. Em um ano, eu consegui uma pontuação, voltei para Sorocaba e fui trabalhar no Estadão, na escola de onde eu tinha saído 4 anos antes. Então, a Marilena Groma veio me receber na sala dos professores, e eu fui trabalhar ainda aí com a Luiz Vieira, a Terezinha de Jesus Gomes, que tinha sido minha professora. Foi, assim, uma recepção... Você estava com quantos anos já, Roberto? Quantos anos eu estou? Estava, né? Daí. Estava. Quando chegou no Estadão, já era de professor efetivo. E aí tem que fazer a conta. Mas ainda era novo, eu tinha 24 anos, será, mais ou menos? 24 anos, mais ou menos. Mais ou menos. Em torno disso. Porque daí, 4 meses depois, me chamam no Getúlio Vargas. A Terezinha me indicou para o Getúlio Vargas, e eu cheguei de macacão, cabeluda, camiseta, sandália, para o doutor Pedroso, né, porque avisaram assim, tem que ir já, querem conversar já com você. Não tinha tempo de ir até a minha casa e trocar de roupa. E o doutor Pedroso é uma pessoa assim, muito tradicional, né? Eu falei, ele não vai me contratar, vou chegar barbudo, desse jeito que eu estou. Cheguei, ele olhou de cima e embaixo, mas daí ele virou, conversou comigo, né? E falou, você pode subir já a dar aula? Eu disse, posso. Qual sala o senhor quer que eu dê? Né? E qual o assunto? Não, mas você sobe já? Eu falei, sim. Então, na verdade, ele fez uma brincadeira para me pegar. Eu falei, não, tudo bem, pode vir amanhã. Né? E aí eu entrei no Getúlio Vargas, e realmente foi uma escola maravilhosa, onde fiquei 24 anos, né? Trabalhando a Terezinha de Jesus. E ali, eu também estava já dando aula em 2 escolas da rede pública estadual, né? Além do Estadão, do qual eu tive que sair para ficar no Getúlio. Aí eu ficava em Brigadeiro Tobias e depois também no Éden. Tá? Onde eu tive um grande diretor também, Abel Cardoso Júnior, lá, que me ajudou muito também. Bom, daí eu acabei ficando como efetivo no Assis Alves Mendes e no Getúlio Vargas. Né? E no Getúlio eu comecei, tanto já no Estado, algumas atividades teatrais com as crianças, né? E eles foram desenvolvendo, por exemplo, um texto do livro. Eu pegava as crianças, fazia, cada um pegava uma fala, tinha um narrador, ia para frente da sala, e eles faziam aquela interpretação. Daí eu percebi que eles gostavam muito, se envolviam, e aí eu fui aumentando, né, isso. E no ensino médio, no Getúlio Vargas, também eu comecei a fazer isso com poemas, né? Eles decoravam, nós estudávamos um autor, um estilo literário, daí eles decoravam, montavam grupos e iam se apresentar em grupos, apresentar aquele autor, aquele estilo literário, e aquilo foi dando certo. E eu percebi que eles gostavam, se envolviam e aprendiam muito mais. Né? Então passou a ser uma coisa normal nas minhas aulas. Né? Depois, e nisso eu continuei estudando, né? Eu fui fazer especialização aqui mesmo na Faculdade de Filosofia, eu fiz uma especialização em Lima Barreto, em português. Daí também fui fazer em São Paulo, na PUC, Linguagem Cotidiana e Literária. Fiz pedagogia aqui também, né? Nesse ínterim, né? Nesse intervalo. E aí, tinha um festival de teatro no Getúlio Vargas, né? Que é um festival interno. A Rosa Badini gerenciava as principais ações com os alunos, era do Centro Cívico, e eu fui me envolvendo com isso também, e aí foram surgindo os trabalhos, as apresentações dos alunos, alguns que já estavam fazendo na sala de aula, iam aperfeiçoando e levavam para o festival. E aí surgiram
alunos histórias maravilhosas. Dentre elas, por exemplo, Marcelo Marri e Elisete Martins. A Elisete tinha 17 anos e o Marcelo 14. Eles se conheceram ali fazendo essas montagens, começaram a namorar, acabaram se casando, montaram uma escola aqui que é o Entre Atos, que eles têm há mais de 30 anos, essa escola. Aí tinha o Zé Henrique de Paula, filho da Marilena Groma, que tinha sido minha professora aqui dentro, e ele também, com mais ou menos 14 anos, ele fez uma brincadeira que nós tínhamos feito na sala de aula com crônicas, principalmente o Luiz Fernando Veríssimo, nós usávamos muito. Então, eles montavam aquela crônica, levavam para o teatro. Então, ele se apresentou no Festival Interno de Teatro, uma brincadeira, ele diz, até hoje, com crônicas. Com 15 anos, ele montou Vestido de Noiva, no Nelson Rodrigues, e com 16, Esperando Godot, do Beckett. E aí esse menino demonstrou que ele já era, para mim, considerado um gênio, porque, além de ele dirigir, ele interpretava, ele montava cenário, figurino, ele tingia tecido, ajudava a costurar, fazia as cabeças. E o Vestido de Noiva, mesmo eu tendo assistido outras montagens profissionais, a dele é a que marcou mais para mim até hoje. Linda apresentação. Eu lembro até o caixão entrando com velas pelo corredor para ir até o palco. Nesse momento começou uma chuva, relâmpago, vento, e as velas mexiam, vinha aquele cheiro de vela, cheiro de flores do caixão, e vinha, nossa, de arrepiar, né? Então, coisas lindas. E Esperando Godot também, peças difíceis, e eles conseguiram fazer essas montagens. Pois bem, daí isso tudo foi caminhando muito bem. Aí eu entrei no mestrado na USP. Tem muitas histórias, mas não dá para contar agora nesses intervalos, né? Mas eu lembro que uma sobrinha minha havia nascido, minha irmã morava no Sergipe, e aí eu queria visitá-la, né? E resolvi e fui pelo Rio São Francisco. Convidei uma amiga, de repente um amigo surgiu na hora que nós estávamos saindo de casa, e peguei aquela barca do Rio São Francisco que apareceu na novela O Velho Chico, né? Na época era vapor. E aí fiquei 4 dias nessa barca pelo Rio São Francisco, e como eu já estava, né, pensando em dar continuidade dos meus estudos, queria fazer o mestrado e ainda não tinha certeza do que, eu peguei um gravadorzinho e saí, né, desde a rodoviária em Belo Horizonte, entrando na barca, eu fui fazendo algumas entrevistas, né? A questão da entrevista acho que sempre foi gostoso fazer. E eu lembro de uma velhinha, né, que tinha construído a represa Sobradinho, e eu vi uma velhinha sentadinha no chão, toda encolhidinha. Eu fui lá, sentei ao lado dela, porque a gente dormia em rede, né, dentro da barca. E ali que eles matavam até bode, né, cabrito, para poder fazer a comida, era tudo dentro do barco. E ia parando nas populações, né, nas populações ribeirinhas. Tem até a ver muito essa história toda com um filme, né, Narrativas de Javé, que fui assistir depois. Essa velhinha sentadinha ali, sentei-me ao lado dela e tentei conversar com ela. E aí perguntei se podia conversar com ela um pouquinho e gravar. Ela falou que sim. E daí ela foi contar que a família toda saiu da cidadezinha, ela ficou sozinha, porque ela não queria sair, porque os bisavós dela moravam naquela casa. A água começou a subir. Chegou um momento que a água já estava dentro da casa, ela morava sozinha ali na cidade, ela teve que sair. Naquele momento ela subiu na barca, porque não tinha como mais, né, ficar ali. E aí eu falei, daí ela contou que estava indo para uma cidade, assim. Ela falou, mas a cidade é grande, né? A senhora está com o endereço dos seus filhos? Ela falou, não. Aí eu falei assim, mas e aí, como que a senhora vai fazer? Moça, quem tem boca vai a Roma. Como que é? Quem tem boca vai a Roma? Não. Quem tem boca vai a Rum. A Rum? Quando ela falou, arrumo, eu falei, quem tem boca vai a rumo. Eu falei, nossa, deu o mesmo sentido. Sim. Né? E aí vai. Daí, quando eu cheguei, fui fazer a minha inscrição para entrar na USP, antes, na verdade, eu comecei a fazer na PUC de Campinas. E a Helene Maciel era diretora do Colégio Magui, foi fazer comigo também lá.
Só que depois eu achava que a temática, tudo da USP, para mim era mais interessante. Então eu queria ir para a USP. Mas era muito difícil entrar na USP, né? Eu falei, não, vou arriscar. E aí tem toda uma história para até chegar aí. Pois olha, quando eu estava passando pela entrevista, a minha orientadora começou a perguntar, né? A entrevistadora, né, a professora Lígia Chiappini Moraes Leite, a quem eu tenho uma enorme gratidão, ela começou a perguntar, né, tudo que eu tinha feito. Então, a ideia falou assim, você não chegou a apresentar um projeto ainda, né? Eu falei, porque não deu tempo, eu fiquei sabendo que você está trabalhando essa temática na quinta-feira, eu vim sexta-feira, fiz a inscrição e passaram-se 2 dias, eu li mais um livro da sua bibliografia e hoje já estou passando pela entrevista, não deu tempo de fazer um projeto. Mas o que você pretende fazer? Eu falei, ainda não tenho muita certeza, né? Mas eu pretendo trabalhar em cima de um ensino de literatura. Mas você falou que você fez uma viagem. E eu tinha feito uma viagem também para a França, ganhei uma bolsa, fiquei 47 dias na Europa na ocasião, e ela quis também me perguntar o que aconteceu lá e o que tinha de interessante. E aí ela me perguntou pelo Rio São Francisco, que eu tinha feito. E eu contei essa história que tem em boca, foi a rumo. Ela gostou, falou, você tem isso gravado? Tenho, você tem que me mostrar. E aí a sala de aula, falou, conte para mim como que é a sua aula. E de início, sabe, ela estava nessa posição aqui, né, esticada quando cheguei, e conforme eu fui conversando, ela soltou a mão, e eu tinha lido o livro O Corpo Fala, do Pierre Hermé, eu comecei a falar, opa, tem coisa acontecendo aí, porque ela foi se ajeitando. No final da entrevista, que normalmente as pessoas entravam e saíam 10 minutos, a minha entrevista levou 1h10. E no final ela estava assim e assim, conversando comigo. Falei, nossa, ela se interessou. Porque daí eu comecei a contar sobre as aulas que envolviam o ensino de teatro, o ensino da literatura, mas com essas atividades teatrais. Porque os alunos iam estudar o autor, decoravam um texto, iam procurar estudar mais coisas da vida e depois apresentavam sabendo, eles tinham certeza que estavam fazendo. E aí acabei entrando na USP e a minha dissertação de mestrado foi Teatro na Escola, a trajetória de um professor de português, envolvendo algumas coisas desses assuntos, e o Festival de Teatro Getúlio Vargas, que foram apresentadas 48 peças, eu assisti 45, contei, e isso foi muito importante para a época aqui em Sorocaba, porque o Teatro do Getúlio Vargas, onde que existe, é o Salomão José, né? O teatro hoje tem o nome de Salomão, Pedro Salomão José, né? Naquela época era um dos únicos espaços que Sorocaba tinha, que não tinha o Teatro Municipal ainda, o Teatro do SESI veio mais ou menos naquela época também, e nós tínhamos aqui Sorocaba Clube, Chico Italiano, alguns espaços de apresentação. Recreativo. E então aquele espaço era muito importante e ali foi muito a formação, né, do público para assistir teatro. Eu quero chegar na universidade, Roberto. Bom, daí o que aconteceu foi que eu comecei a fazer o mestrado e um dia eu liguei para o professor Aldo e falei, professor Aldo, eu estou fazendo mestrado na USP e eu gostaria muito de entrar na Uniso, na Faculdade de Filosofia. Ele falou, Roberto, são vários caminhos, né? Mas você está dando aula no Getúlio Vargas, a gente sabe do seu trabalho, então converse com a dona Tita, que pode ser que surjam algumas aulas no colégio e, de repente, ela possa chamá-lo. Então, é importante você entrar em contato com ela e esperar um momento que isso seja possível. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar para ela agora, daqui meia hora ligue para ela. Daí meia hora depois eu liguei e ela falou, venha para cá, eu quero conversar com você. E ela me contratou na hora. Eu tive a felicidade de dar aulas para a primeira turma do Colégio Dom Aguirre, né? Até o Carlos, a Padaria Real, era aluno nessa época também dessa turma. E aí eu fui galgando, né, ali. Aí a Sônia Schebel era diretora da Faculdade de Filosofia, logo em seguida, né? E aí ela me convidou
para montar um grupo de teatro dentro da faculdade. Que é o Porque daí Catarses. eu comecei a desenvolver também no Colégio Dom Aguirre, Dona Tita dando todo o suporte, nossa, maravilhosa, uma gratidão enorme também. E aí que a Sônia me convidou para montar um grupo de teatro, eu falei, tá ótimo, topo, sim, então. E foi a hora que nós criamos o grupo Catarses, que já tem 30 anos, já está com 30 anos. Eu fiquei 5 anos com o grupo. Daí o professor Aldo me chamou para a diretoria de centro comunitário. Eu fui sendo chamado para chefe de departamento de letras. Aí o professor Aldo começou a me chamar para outras coisas. Quando ele me chamou para a diretoria de centro de comunicação também, eu falei, professor Aldo, eu vou ter que largar alguma coisa. Ele falou, o quê? Eu vou largar o grupo teatro. Ele falou, Roberto, mas é uma das coisas que você mais gosta de fazer. Eu falei, porém eu não vou conseguir mais. Eu saía daqui, eu ficava desde as 6 horas da manhã fora de casa dando aula, entrava aqui, ficava praticamente até 11 horas da noite, e no sábado também eu saía daqui quase 20 horas. Então eu tinha família, eu já tinha 3 filhos, né, para cuidar, tudo, então era complicado. Então aí foi um momento que eu chamei, ele falou, mas como você vai fazer? Eu falei, não, o Gil, eu já tinha indicado o Gil para ficar no meu lugar no Colégio Dom Aguirre, porque daí eu tive que deixar as aulas do Colégio Dom Aguirre e veio o Gil. E aí, quando eu fui deixar o grupo teatro, já tinha pensado no Gil também. Daí eu falei, professor Aldo, o Gil tem condição muito superior à minha, e ele vai desenvolver um bom trabalho, e com certeza, então, está aí 26 anos mais 5 que eu fiquei no começo, está 31 anos já. Um grupo maravilhoso, fazendo trabalho fora do Brasil, inclusive, e Brasil afora também. Né? Roberto, quando é que surgem narrativas compartilhadas na sua vida? Então, veja só, eu fiquei, depois disso, né, fiquei como pró-reitor de graduação durante 8 anos, e aí a minha orientadora, né, a Lígia Chiappini, todo ano, ela mora em Berlim atualmente, é professora de literatura brasileira na Universidade de Berlim. Todo ano nós nos encontramos, quando ela vem, ela fica aqui uns 3, 4 meses. Agora, em março, iremos nos encontrar novamente. E aí ela me cobrou, falou, Roberto, você não publicou sua dissertação de mestrado, eu quero que você publique. Eu falei, Lígia, está desatualizada, imagine, eu escrevi em 1989. Ela falou, mas não importa, o seu trabalho e você continuou desenvolvendo essas atividades, então você tem condição de retrabalhar esse texto e publicar. Eu falei, mas eu vou ter que fazer algumas entrevistas, preciso começar fazendo entrevistas com alguns ex-alunos daquele período. Ela falou, então pode começar. E, na verdade, foi levando adiante, né? Demorou um pouquinho, então, até que em agosto do ano passado, eu entrei em contato com o Zé Henrique de Paula, que hoje é um grande diretor de teatro, fez mais de 90 peças teatrais, né, em São Paulo, montou o Grupo Teatro Experimental também em São Paulo, que é um teatro, com quem? Com a Fernanda Maia, que é ex-colega nossa aqui, que ela, quando fui montar o Saltimbancos, ela dava aula no colégio e ela entrou comigo no grupo de teatro Catarses também. E aí eu fui entrevistar o Zé Henrique e pensando já também em entrevistar a Fernanda Maia. Mas antes do Zé Henrique, eu entrevistei exatamente o Marcelo Marra e a Elisete Martins, que eram aqueles dois que eu falei que eram 2 grupos muito fortes dentro do Festival de Teatro Getúlio Vargas, o Marcelo Marra e Elisete e o Zé Henrique. Mas, na verdade, eles 2 também acabaram trabalhando com o Zé Henrique, então não havia essa separação, né? E aí eu fui entrevistar os 2. As pessoas começaram a pedir já para ver as entrevistas, e aí eu já contei algumas entrevistas seguintes que eu ia fazer, começaram a pedir, e aí o professor Luiz Fernando Gomes sugeriu, né, que é esse professor nosso aqui, que hoje está em Maceió, na Federal de Maceió, e ele sugeriu, Roberto, cria um blog e ali você põe esse material, e aí você põe também outros materiais que você já tem em mãos, fotos, histórias, textos, para você estar mostrando essa história de teatro, arte e educação. E aí, então, eu falei, boa ideia. E aí que eu montei em agosto
Aí, logo em seguida, já fiz daí a entrevista com a Sônia Schebel, porque daí as pessoas falavam, não, você tem que falar do Catarsis também, você tem que falar do teatro na universidade. E aí as coisas foram crescendo e eu acabei, né, de agosto até agora, fiz 22 entrevistas, Elisete Martins, Marcelo Marra, Zé Henrique de Paula, Sônia Schebel, Daniela Zenella, que é a nossa coordenadora hoje do curso de letras, foi minha aluna no colegial, foi minha aluna no curso de letras e hoje é nossa chefe aqui, né? A Denise Lemos Gomes, Tânia Boy, que participou do grupo de teatro Catarsis, um tal de Fernando Negrão, que está aqui na nossa frente, maravilhoso, que sempre nos auxiliou em todo esse contexto, o Roberto Gil Camargo, né, que é o diretor do grupo de teatro Catarsis, o Rogério Augusto Profeta, que é o nosso reitor, Raquel Rocha Domingues, aluna do curso de letras, Aldo Vanucci, né, a nossa grande mentora aqui da Universidade de Sorocaba, que sempre motivou todas essas ações também e motiva, inclusive, também o nosso blog. Elvia Cristiane de Oliveira, aluna que participou do Festival de Teatro lá do Getúlio Vargas. O Júlio Lozano, também, que hoje é delegado e também fez parte, é neto do nosso prefeito e do nosso ex-prefeito, né? E também participou do Festival de Teatro Getúlio Vargas. Jonas Martins, do Grupo Teatro Catarsis e ex-aluno no curso de letras. Lara Alice, minha ex-aluna no curso de letras. E eu dei aula para o pai dela, Rogério Cipriano, no Colégio Dom Aguirre. Então, que delícia a entrevista com os dois, porque os dois passaram a fazer parte dos saraus que nós desenvolvemos aqui no curso de letras. Todo semestre nós temos um sarau. E eles normalmente estão presentes conosco. Veja que delícia, pai e filha juntos. Mário Luiz Mascarenhas, também, que tem muita história para contar sobre o Festival de Teatro Getúlio Vargas, principalmente com a Morte e Vida Sibirina, que foi desmontada, a classe inteira montou essa peça e apresentou. Júlio Moura, né, cantor, nosso compositor e nosso aluno do curso de letras. Tatiana Veronese, também aluna do curso de letras, participando de todas essas atividades teatrais também e desses saraus. A Fernanda Maia, né, que fui entrevistar lá em São Paulo também. Agora os últimos foram o Rodrigo Sintra Marins, que também é ex-aluno de Getúlio Vargas, e ele também grande diretor de teatro em Sorocaba, desde aquela época até hoje, sempre também trabalhando com teatro e ex-aluno do nosso curso de teatro aqui. A Silvana Gabaldo, que é funcionária aqui da Uniso, professora aqui da Uniso, e ela foi minha aluna com 10 anos de idade, lá na escola estadual. Doutoranda hoje. Com 10 anos foi minha aluna, começou a fazer alguma atividade também teatral em sala de aula. Depois eu tive a felicidade de encontrá-la aqui como funcionária, né, estagiária, funcionária, foi minha aluna de letras, fez o mestrado aqui na área de extensão, que é onde ela trabalha, e hoje também doutoranda aqui nessa área de extensão. E o Márcio Schettini, que também foi do Grupo Teatro Catarsis e ex-aluno do curso de letras. E agora a próxima entrevista vai ser a Moniza Maciel, também ex-aluna nossa, que é do curso de pedagogia, ex-funcionária, foi contadora de histórias no Colégio Dom Aguirre e é hoje uma das grandes contadoras de histórias de Sorocaba, região e do Brasil, e está envolvida hoje com o bisneto do Monteiro Lobato no projeto chamado Monteiro Lobato. Roberto, estamos no encerramento do programa. Eu gostaria que você colocasse o endereço de onde a gente vai poder ter acesso a todas essas narrativas compartilhadas. Olha, tem o blog Narrativas Compartilhadas, então se você jogar mesmo no Google, né, no YouTube, porque todas essas entrevistas estão no YouTube, já são 81 blocos, né, prontos. Se você jogar lá, Professor Roberto Samora Entrevista, já vai aparecer o blog. Então o blog chama-se Narrativas Compartilhadas. Pode jogar também lá, blog Narrativas Compartilhadas, já vai entrar. E aí você pode puxar lá por vídeos, aí vai ter toda essa relação. Estamos colocando mais alguns nos próximos dias e vão começar, já tem alguns textos do próprio Luiz Fernando Gomes e vão entrar muitas fotos, vídeos de montagens realizadas, principalmente aqui na Universidade de Sorocaba. Roberto, muito obrigado pela sua participação. Gostaria que você colocasse um e-mail seu à disposição também. robertosa.sanches@gmail.com.
Repete para Então, nós, Roberto Sá de Samuel, né? Roberto Sá, ponto Sanches, SANCHIS, arroba gmail.com. Roberto Sá, ponto Sanches, arroba gmail.com. Muito bem. Roberto, muito obrigado pela sua participação. Foi maravilhoso a nossa conversa. Lembrando também que a TV Uniso vai compartilhar e você vai poder assistir também esse material que o Roberto produziu também no nosso canal. E a minha gratidão, né, Fernando? Eu não posso deixar de dizer isso. A minha gratidão ao Fernando, porque ele sempre deu suporte em tudo isso e agora também puxando, né, linkando essas entrevistas junto à nossa TV. Né? Muito bem. Roberto, muito obrigado mais uma vez. Lembrando que você pode seguir o Uniso Comunidade pelas redes sociais. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Até lá!